Olá! Na hora da leitura de hoje, lerei mais uma história de Monteiro Lobato, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, da coleção Trenzinho, ilustrações de Eduardo Vetílio, publicado pela Pé de Letra. O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quero ressaltar que as histórias do Monteiro Lobato, elas fazem parte de livros grandes, e esses livros aqui são pequenos trechos. O Sítio do Pica-Pau Amarelo. O sítio de Dona Benta ficava num lugar muito bonito. A casa era das antigas, de cômodos espaçosos e frescos. Havia o quarto de Dona Benta, o maior de todos, e junto o de Narizinho, que morava com sua avó. Havia ainda o quarto de Pedrinho, que lá passava as férias todos os anos, e o da tia Anastácia, a cozinheira, e o faz-tudo da casa. Emília e o Visconde não tinham quartos. Moravam num cantinho do escritório, onde ficavam as 3 estantes de livros e a mesa de estudos da menina. A sala de jantar era bem espaçosa, com janelas, dando para o jardim. Depois vinha a copa e a cozinha. E a sala de visitas? Tinha? Como não? Uma sala de visitas com piano, sofá de gabiuna, de palhinha tão bem esticada que cantava quando Pedrinho batia-lhe palmas. 2 poltronas do mesmo estilo e 6 cadeiras. A mesa do centro era de mármore e pés também de gabiuna. Encostadas às paredes havia 2 mesas, também de mármore, cheias de enfeites. 3 casais de içás vestidos, vários caramujos e estrelas do mar. 2 redomas com velas dentro, tudo colocado sobre os pertences de miçangas, feitos por Narizinho. Hoje ninguém mais sabe o que é isso. Pertences era uma rodela de crochê que havia em todas as casas para botar bibelôs em cima, para o lavatório de Dona Benta. Narizinho fizera pertences de crochê e para as salas de visita fizera também aqueles de miçanga de várias cores, da bem miudinha. Antes da sala de visitas, havia a sala de espera, com chão de grandes ladrilhos quadrados, cor de chita, cor de rosa desbotada. A sala de espera abria para a varanda. Que varanda gostosa! Cercada de um quadril de madeira, muito singelo, pintado de azul claro. Da varanda descia-se para o terreiro por uma escadinha de 6 degraus. Nas férias do ano anterior, Pedrinho havia plantado em cada canto da varanda um pé de cortina japonesa, uma trepadeira, que dá uns fios avermelhados da grossura de um barbante, que depois ficam amarelos e descem até quase o chão, formando uma verdadeira cortina viva. Aquela varanda estava se transformando em jardim. Tantas eram as orquídeas que o menino pendurava lá, em vasos de avenca da miúda, que ele foi colocando junto à grade. O jardim ficava nos fundos da sala de jantar, um verdadeiro amor de jardim, só de plantas antigas e fora da moda. Flores do tempo da mocidade de Dona Benta, esporinhas, damas entre verdes, suspiros, orelhas de macaco, 2 pés de jasmim do cabo e outro, muito velho, de jasmim manga. Plantado na calçada e a subir pela parede, o velhíssimo pé de flor de cera, planta que os modernos já não plantam porque custa muito a crescer. Até cravo de defunto havia lá. Flor com que Narizinho se implicava por ter cheiro de cemitério. Bem no centro do jardim havia um tanque redondo com uma cegonha de louça, toda esverdeada de limo, a esguichar água pelo bico. Mas a cegonha já estava sem cabeça, em consequência das pelotadas do bodoque de Pedrinho. E um velho regador, verde, que morava perto do tanque,
porque estava com a água do tanque que a tia Anastácia regava as plantas no tempo da seca. E o pomar? O pomar ficava nos fundos da casa, depois do quintal da cozinha, onde havia um galinheiro, um tanque de lavar roupa e o puxado da lenha. O poço velho fora fechado depois que Dona Benta mandou encanar a água do morro. Passado o quintal vinha o pomar, aquela delícia de pomar. Por que delícia? Porque as árvores eram muito velhas. E árvore, quando está velha, quanto mais velha, melhor para a beleza e a frescura da sombra. Árvore nova pode ser muito boa para dar frutas bonitas, baixinhas e fáceis de apanhar. Mas para a beleza, não há uma como árvore bem velha, bem craquenta, com galhos revestidos de musgos, líquens e parasitas. Certas árvores do pomar tinham donos. Havia a célebre pitangueira da Emília, as 3 jabuticabeiras de Pedrinho, a mangueira de manga-espada de Narizinho e os pés de mamão de tia Anastácia. Até o Visconde tinha uma árvore, um pezinho de romã, muito feio e raquítico. As árvores restantes não eram de ninguém, eram de todos. E quantas! Cambucaseiros, 2 jaqueiras, os pés de cabeluda e grume-chama, os 3 pés de sapotis e aquele de fruta do conde, que não ia por diante. Era tão antigo aquele pomar que os vizinhos até caçoavam. Viviam dizendo: o pomar de Dona Benta está tão velho que qualquer dia se põe a caducar. As jaqueiras começam a dar manga e as mangueiras a dar laranjas. Mas Dona Benta não fazia caso. Não admitia que se cortasse uma só árvore. Nem o pobre pé de fruta do conde encarangado. Dizia que cada uma delas lembrava qualquer coisa da sua meninice ou mocidade. Este pé de laranja baiana, costumava dizer, foi o primeiro que tivemos aqui, e dele saíram os enxertos dos outros. Naquele tempo, laranja baiana era uma grande novidade. A muda foi presente do defunto Zé das Bichas, um português muito trabalhador, que morava numa chácara, perto da vila. Impossível haver no mundo lugar mais sossegado e fresco, e mais cheio de passarinhos, abelhas e borboletas. Como Dona Benta nunca admitiu por ali nenhum menino de estilingue, a passarinhada se sentia à vontade e fazia seus ninhos como se estivesse na Ilha da Segurança. O próprio bodoque de Pedrinho não funcionava no pomar. E que passarinhos havia? Oh, tantos! No tempo das laranjas, o pomar enchia-se de sabiás de peito vermelho, amigos de cantar a celebre música de sabiá, que os pais vão ensinando aos filhotes, sempre igualzinha, sem a menor mudança. E havia os sanhaços cor de cinza, e as sairás azuis, e as graúnas pretíssimas, e muitos canários da terra, muitos papas-capim, tizil, pintacilgo, rolinha, coruíla. As coruílas eram o encanto da menina, que vivia a observar o jeitinho delas no constante escarafunchamento dos muros, carafunchados em busca de pequenas aranhas e outros bichinhos moles. Bichinho duro, coruíla não quer. E sempre com as penas de cauda erguidas, ninguém sabe por quê. Coruílas cor de telha e mansíssimas. Ah, também a linda coruíla do brejo, que faz aqueles enormes ninhos espinhentos, mas essas nunca apareciam no pomar, moravam no brejo. Às vezes, pousavam lá, de passagem, ou outro tietangue, o passarinho mais lindamente vermelho que existe. Mas não se demoravam. Eram arisquíssimos, bem ariscos. Por que, vovó? Justamente os passarinhos mais bonitos são os mais ariscos, perguntou certa vez a menina. Justamente por serem bonitos, minha filha, os homens perseguem os passarinhos bonitos, porque são bonitos.
Quem quer saber de passarinho feio? Os tico-ticos, por exemplo, vivem na maior paz, em todos os terreiros, justamente porque ninguém os persegue. São feinhos os coitados. Mas apareça aqui um tie-sangue, ou uma sairá daquelas lindas. Todos se põem atrás deles, querendo apanhá-los vivos ou mortos. Para a felicidade, neste nosso mundo, minha filha, não há como ser tico-tico. Isso é feinho e insignificante. Mas o rei do pomar era o João de Barro. Na paineira grande, bem lá no fundo, moravam dois, num ninho feito de argila, em forma de forno de assar pão. Era o casal mais amigo possível. Não se largavam nunca. Onde estava um, também estava outro por perto. E se por acaso se afastava um por pouco mais, volta e meia soltavam uns gritos, como se pergunta: onde está? E o outro respondia: estou aqui! E de vez em quando cantavam juntos, aquele terrível dueto que mais parece uma série de marteladas estridentes e alegres. Que coisa irritante, vovó, disse Pedrinho um dia. Repare que eles sempre cantam ou gritam juntos. Um faz uma parte e o outro faz o acompanhamento, como no piano. E assim era mesmo. São tão amigos que até para cantar, cantam as duas mãos, como dizia a boneca Emília. Olha que lindo o ninho do João de Barro. Certo ano, o casal de João de Barro resolveu construir um ninho novo em outro galho da paineira. E durante 15 dias, o divertimento das crianças foi acompanhar de longe aquele barulho, aquele trabalho. Os dois passarinhos traziam da beira do ribeirão um pelote de barro no bico e ficavam ali a colocar aquela massa no lugar próprio e a bicá-la 100 vezes para que ficasse bem ligadinha. Enquanto uma se preocupava naquilo, a outra voava e buscava mais barro. Nunca estavam os dois no mesmo serviço, eles se revezavam. À tardinha interrompiam o trabalho, cantavam aquele dueto desafinado com toda a força e depois se acomodavam no velho ninho. Tia Anastácia vivia dizendo que nos domingos eles não trabalhavam, mas infelizmente os meninos não puderam tirar a prova de uma coisa tão linda. O mais curioso foi que depois de acabado o ninho novo, eles, em vez de se mudarem, resolveram fazer um segundo ninho em cima daquele. Quem primeiro notou isso foi Visconde, que foi todo assanhado contar a Dona Benta. Venham ver, disse o Sabuguinho. Eles terminaram ontem a construção do ninho novo, mas não se mudaram do velho. Em vez disso, estão construindo um segundo ninho sobre o novo, uma espécie de segundo andar. Dona Benta foi com os meninos e viu. Por que será, vovó? Quis saber Pedrinho. Não sei, meu filho, mas devem ter lá suas razões. Eu sei, berrou Emília. É para alugar. Todos riram. Já pensou o João de Barro alugando um ninho em cima do outro? Eu acho, disse Narizinho, que para acomodar os filhotes, quando chegarem ao ponto de voar, é o segundo ninho. Isso não, observou Dona Benta, porque se os pais construírem casa para os filhos, estes não aprenderiam a arte da construção, e essa arte se perderia. É, fazendo que se aprende, já dizia o velho Camões. Mas então esses passarinhos raciocinam, vovó? Tem inteligência? Está claro que tem, meu filho. A inteligência é uma faculdade que aparece em todos os seres, não só no homem. Até as plantas revelam inteligência. O que é que a inteligência varia de um grau para outro? É pequeniníssima nas galinhas e nos perus, mas já é bem desenvolvida no João de Barro. E é um colosso num homem como Isaac Newton, aquele que descobriu a lei da gravitação universal. No terreiro do sítio, em frente à varanda, havia sempre um mastro de São João, que Pedrinho fincava na véspera do dia deste santo, 24 de junho, quando vinha pelas férias. Ele mesmo cortava o pau do mato, ele mesmo o descascava e pintava inteirinho, com aberescos vermelhos, amarelos e azuis.
No topo do mastro, colocava a bandeira de São João, que era um quadrado de sarrafo, espécie de moldura, na qual pregava com tachinhas um retrato de São João Meninote com um cordeirinho no braço. Essas bandeiras estampadas em ourim custavam R$1,50 na venda do Elias Turco, lá na estrada. O terreiro era vedado por uma cerca de pau a pique, rachões de garantã. Bem no centro ficava a porteira. Para lá da porteira era o pasto, onde havia um célebre cupim de 1,5 m de altura. E mais adiante, um velho cedro ainda do tempo da Mata Virgem. Atrás do pasto, seguia o caminho, ou a estrada, que ia até a vila, a 1,5 léguas dali. No fim do pasto, perto da ponte, apareciam a casinha do tio Barnabé e a figueira grande, e bem lá adiante, o capoeirão dos tucanos e uma verdadeira mata virgem onde até onça, macucos e jacus havia. Uau! Olha que grandão que era! E que mais? Ah, sim! O ribeirão que passava pela casa do tio Barnabé cortava o pasto e vinha fazer as divisas do pomar com as terras de plantação. Impossível haver no mundo um ribeirão mais lindo de água mais limpa. Com tantas pedrinhas roliças de todas as cores do fundo, em certos pontos viam-se pequenas praias de areia branca. Nas curvas, a água quase que parava, formando célebres poços, onde Pedrinho pescava lambaris e bagres. As beiras de água rasa eram a zona dos guarus, o peixinho menor que existia. Aos domingos, tia Anastácia saía a mariscar a peneira. Os meninos davam pulos de alegria e ela metia-se na areia até a cintura e ia descendo o ribeirão com eles, acompanhando na margem aos gritos. Aqui, tia Anastácia! Aqui nesses campinhos! Ela, muito cautelosamente, mergulhava a peneira por baixo dos campinzinhos boiantes e suspendia de repente, de surpresa. A água escoava pelos furos da peneira e aparecia uma porção de vidinhas aquáticas, a saltar e espenear, guarus barrigudinhos, lambarizinhos novinhos, pequeninas traíras e, de vez em quando, um baratão d'água muito casquento e feio. E outros bichinhos ainda, incompreensíveis e sem nomes. Certo dia, a peneira trouxe uma cobra d'água verde que tia Anastácia jogou sobre o capim da margem. Foi uma gritaria e uma correria das crianças. Não tenham medo, que não é venenosa, ela disse rindo com toda a gengivada vermelha de fora. Mas os meninos não quiseram nem saber, ficaram a espiar de longe. A cobra verde foi coleirando por entre os capins e sumiu de novo na água. O mais importante daquelas mariscagens eram os camarõezinhos de água doce, moles e transparentes, que tia Anastácia apanhava em quantidade. A carregadeira do samburá, a cestinha redondinha que os mariscadores usavam para recolher o peixe, era sempre narizinho. A menina ia passando os camarões da peneira para o samburá, com muito medo de ser mordida. Só os agarrava pelos fios da barba. Pedrinho se ria todo. Boba! Onde se vê camarão morder? E ela, a gente nunca sabe. No jantar daqueles domingos, quando aparecia na mesa a travessa cheia de camarõezinhos fritos, bem pururucadas e vermelhos, as crianças até sapateavam de gosto. E se com os camarões vinha alguma pequena traíra ou bagre, a disputa era certa. A traíra é minha! Berrava um. É minha! Gritava outro. O remédio era sempre uma das célebres sentenças de Salomão de Dona Benta. Como vocês são dois e a traíra é só uma, eu como a traíra e vocês repartem os camarões. Cessavam, incontinente, a disputa. E a travessa de camarão ia diminuindo, até não ficar nem um fio de barba. Fim da história. Quem gostou, bate palmas. O sítio do Pica-Pau Amarelo parece ser um lugar incrível, não é mesmo? Algumas palavras do texto são de outra época. Algumas coisas que são escritas também são de outro tipo. Afinal de contas, essa história foi escrita há muito mais que 50 anos atrás.
e o jeito de escrever era diferente. Não tem problema nenhum. O importante é a gente aprender juntos. Até a próxima hora da leitura!